Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que noite especial, festiva, em que nós estamos celebrando mais um ano da nossa querida Assembleia de Deus. Celebrar é uma tradição que está em nós, não podemos negar. Celebramos nascimento, aniversários e conquistas, sejam elas pessoais ou coletivas. No dia 18 de junho de 2024, celebramos mais um marco para todos nós, assembleianos, e para todo o país,
113 anos da nossa querida Assembleia de Deus. Quem poderia prever que uma igreja nascida entre poucos de uma dezena de pessoas humildes na distante Belém do Pará, em 1911, se tornaria o maior movimento pentecostal do mundo? Do último censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, de quase 43 milhões de pessoas que informaram serem evangélicas, 25 milhões se destacavam como pentecostais. O interessante é que nesse mesmo censo, cerca de 15 milhões de pessoas declararam sem religião, inclusos nesse número agnósticos, ateus ou aqueles que não tinham qualquer religião alguma. Um campo missionário com destaque aqui. Hoje somos mais de 22 milhões segundo o censo de 2010, com estimativas que apontam ao número de membros da casa de 30 milhões em todo o país, somados a 389 mil igrejas do norte ao sul do Brasil. Segundo estudiosos, em 2030, os evangélicos passarão o número de católicos declarado. Nossa história tem se destacado em um desenvolvimento notório, resultante da ação poderosa do Espírito Santo. Princípios, valores que cremos, que professamos, que ensinamos, dão continuidade à missão tão bem cumprida pelos pioneiros aqui apresentados aqui à frente, de uma forma simbólica, com a perspectiva da nova vida que o Evangelho de Jesus nos dá, de geração em geração, conforme está escrito em Salmo 145, verso 4. Uma geração louvará, e outra geração as tuas obras anunciará os teus poderosos feitos. Aqui em Pindamonhangaba, conforme lei 5.085, aprovada no dia 6 de agosto de 2010, na Câmara Municipal, e aprimorada pelo pastor vereador Maico Maior, em decreto legislativo no dia 18 de junho, é considerado o Dia das Igrejas Assembleias de Deus, com uma sessão solene exclusiva e comemorativa à data. Mas a história teve seu início em 19 de novembro de 1910, quando chegaram ao Brasil os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, vindo dos Estados Unidos, atendendo ao chamado do Senhor, que lhes revela a cidade de Belém do Pará. Com determinação, eles foram alcançando os corações paraenses, até que a irmã Celina de Albuquerque foi a primeira crente a receber o batismo do Espírito Santo. A partir de Belém, então, espalha-se pelo Nordeste, principalmente pelas capitais, de onde segue para o interior e demais regiões do país. No estado de São Paulo, a cidade de Santos veio nascer a primeira igreja Assembleia de Deus em 5 de maio de 1924. Na capital, São Paulo, também abençoada com a chegada de Daniel Berg em 15 de novembro de 1927, onde então realiza o primeiro culto da igreja da Vila Capão. Assim nascia esse ministério de Belém de São Paulo. Aqui em Pindamonhangaba, a Assembleia de Deus, Ministério de Belém, teve seu início em 18 de março de 1942, em um pequeno imóvel na atual Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, sendo pastoreada inicialmente pelo diácono João Pereira do Nascimento. Nesse mesmo ano, a irmã Cruz de Godoy doa sua casa, que ficava na rua Cônigo Tobias, 168, bairro do Alto Tabaú, local que estamos nessa noite. Desde 3 de fevereiro de 2004, a Assembleia de Deus, Ministério de Belém, sediada em Pindamonhangaba, está sendo presidida pelo pastor Euclides Vaz Júnior, indicado pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Confradesp da CVTV. Hoje somos mais de 5 mil membros, contando crianças, não batizados e frequentadores. 45 templos espalhados em 5 municípios. 82 anos de história em nossa cidade. Pela Assembleia de Deus ter sido fundada em Belém. Lá se encontra hoje o Museu Nacional das Assembleias de Deus, inaugurado em 1944. Teve como idealizadora a irmã Esther Gouveia, esposa do pastor Firmino Gouveia, um dos primeiros da igreja de Belém. Nesse museu você pode encontrar a primeira edição da partitura da harpa cristã, a linha do tempo que mostra que
retrata a história da igreja, a Assembleia de Deus, desde a chegada dos suecos, jovens, até os dias atuais. Lá também há uma réplica da casa da irmã Celina de Albuquerque, que na época sofria uma grave doença, mas a história diz que ela foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo na Assembleia de Deus. E além de ser batizada, ela foi curada naquela noite. Nesse mesmo relato, ao ler esse texto, 1h no dia 13 de junho de 1911, na rua Siqueira Medeiros, número 67, em Belém do Pará, a irmã Celina foi batizada com o Espírito Santo, sendo a primeira a receber essa dádiva das Assembleias de Deus no Brasil. E essa chama continuou caminhando. Aqueles 18 irmãos da história, que inicialmente foram excluídos da igreja batista, e agora estavam sendo liderados pelos jovens suecos, então se puseram a evangelizar a região que estavam. E no dia 18 de junho de 1911, fundam a igreja, onde seus primeiros dias se denominava Missão da Fé Apostólica, prevalecendo o nome Igreja Evangélica Assembleia de Deus alguns anos depois. Eles estavam cheios do poder de Deus. E Deus os respondia com sinais e maravilhas. No dia 4 de abril de 1913, o irmão José Plácido da Costa e sua família embarcam então num navio chamado Hildebrand, na cidade de Belém, nordestina Portugal. Eles foram os primeiros missionários da Assembleia de Deus brasileira, a outra nação. A mensagem pentecostal que chegou ao Brasil agora estava sendo transmitida a Portugal, resultando da formação da Igreja Assembleia de Deus naquele país. A chama que acendeu daqueles 18 primeiros irmãos agora estava expandindo a horizontes, a Europa, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, foram batizados, e até hoje em nossos púlpitos a chama continua acesa. São 113 anos, são 82 anos em Pindamonhangaba. A chama continua, a chama não se apagou e continuará para sempre, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por isso, e pela poderosa mão de Deus agindo sobre ela, a Igreja Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica do país, presente em todo o território nacional e com vários missionários espalhados por todo o globo terrestre, seguindo uma missão dada por Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, com o esboço traçado pelo próprio Jesus, o Senhor da Igreja. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A mensagem continua sendo pregada e continuará sendo pregada em nossos púlpitos até o dia que Ele vier buscar a sua igreja. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Será que você pode repetir junto comigo? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Mais uma vez, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. A mensagem continua sendo pregada hoje em nossos cultos, porque há homens e mulheres que continuam levando a mensagem dos pioneiros. Parabéns, Assembleia de Deus. Parabéns, assembleianos. Parabéns por 113 anos da nossa história, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Este grupamento aqui já pode descansar, né? Deus abençoe. Aqui é o Daniel Berg e Gunardinho. Nós vamos receber agora a instrução e ofertaremos para a obra do Senhor.